Ok, seja bem-vindo à série Somos Livres, uma série baseada no livro de Gálatas. Na verdade, é uma exposição do livro de Gálatas. E eu quero convidar você a entender mais uma palavra do Senhor. Mais uma vez, a nossa temática de hoje é a mesma temática do domingo retrasado, quando nós estivemos expondo o capítulo 4. Só que agora a segunda parte desta mesma temática. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, versículo 17 ao versículo 20. Por favor, se você percebe que tem alguém do seu lado aí que está sem Bíblia, compartilhe sua Bíblia com ele. Gálatas 4, 17 a 20. Você encontrou aí? Diz amém? Amém. Ok, você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, no seu tablet, não sei o que você tiver aí, porque é a palavra de Deus do mesmo jeito. Ou aqui, com a gente na projeção, tá bom? A palavra de Deus diz-nos o seguinte: os que fazem tanto esforço para agradá-los, não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Amados, domingo passado, eu comecei com a seguinte pergunta, falando sobre Gênesis capítulo 6. Como é que você avalia uma foto? Como é que a gente avalia uma foto, via de regra? Você vai lá com um grupo de pessoas, tira uma fotografia. Mas como é que você, quando a gente faz um selfie, alguma coisa assim, como é que você percebe se a fotografia ficou boa ou não? Pelo conjunto? Não, por você. Se você ficou bem, a foto ficou boa. Se você não ficou bem, a foto não prestou. Percebe que a gente, não, tira outra. Por quê? Você avaliou, viu que você não está bem, então o que você faz? Tira outra. Por quê? Qual é o meu objetivo? Eu preciso estar bem. Todo mundo da foto pode ter ficado bonitão, mas você não ficou assim muito legal, então você pede uma outra foto. Percebe como o pecado, ele estragou a forma como nós vemos as coisas? E é isso que nós abordamos no domingo passado, dando uma pausa aqui na exposição de Gálatas, mostrando como a cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmovisão é o óculos pelo qual a gente lê o mundo. É o óculos pelo qual a gente enxerga as coisas. Como o pecado ele deturpou. E aí nós percebemos que a partir do pecado, a gente passa a gostar das coisas que são boas para nós mesmos. Obviamente, isso também vai para a nossa relação com as pessoas. Por isso, nós vivemos em tempos. E quais são esses tempos? Desde a queda, tá? Não é de agora, mas é desde que Adão caiu, de uma fragilidade relacional. Nós somos muito fracos para nos relacionar. Nós somos fracos para relacionar com as pessoas, somos fracos para relacionar com Deus, somos fracos para relacionar conosco mesmo. Por quê? Porque o pecado rompeu. E agora a gente começa a olhar para as coisas sempre com a cosmovisão do pecado. Nós somos influenciados em tudo, absolutamente tudo que fazemos com relação as coisas, à luz do pecado que nos envolve. E não é diferente com relação a Deus. Se a gente mudou a cosmovisão por causa do pecado, se nós passamos a nos avaliar de forma errada, se nós nos tornamos orgulhosos, achando merecedores das coisas, porque o pecado faz exatamente isso, a gente troca de Deus, a gente coloca Deus de lado e a gente entra em cena. Nós entramos em cena e Deus sai de cena, é isso que o pecado faz. Então a partir de agora, eu me considero um Deus, de forma que as pessoas não podem me ferir, elas não podem me ofender. Então quando você está num casamento, por exemplo, e aí o marido começa a falar com a mulher, por que alguém grita? Porque eu não admito que o meu Deus pessoal perca. Então eu quero ser o último a falar. Então é mais ou menos assim, você está lá, começa a discussão e você nunca quer parar, e aí você percebe que aquilo não vai parar, então você vai para longe, vai se afastando, mas você começa a falar baixinho para você mesmo. Né? Tá brigando, mas a última palavra tem que ser sua. É mais ou menos assim que acontece também com Deus. Se as nossas relações interpessoais foram atrapalhadas, a nossa relação com Deus também foi atrapalhada. E aí a gente passa a querer relacionar com Deus da mesma forma como também nós relacionamos com as pessoas, na base dos méritos, e queremos que Deus nos dê aquilo que merecemos. Por isso é que Paulo escreve essa carta.
eu preciso novamente fazer aqui um panorama, porque, lembrem-se, você que já viu aqui há 4 meses essa exposição, né, essa é a 12ª mensagem, já está falando o contexto de Gálatas, sonhando você consegue falar, mas sempre por amor àqueles que estão chegando primeira vez, é bom relembrar. Então tenha paciência e aprenda um pouco mais. Gálatas, lembre-se, foi escrito com um propósito específico. Gálatas, na realidade, é um conjunto de igrejas que foi formado na primeira viagem missionária. Para você que não sabe como foi a primeira viagem missionária de Paulo, Paulo sai aí de Antioquia, ele vai agora para uma ilha chamada Creta, depois para Perge, depois ele vai para Panfilha, numa cidade chamada Antioquia da Pisídia, aí ele adoece, aí então ele resolve agora, depois que ele está muito doente, não pode voltar para Antioquia, ele vai pregar o evangelho nas cidades mais próximas, Listra, Icônio e Derbe. Depois que ele é curado, aí ele volta então e vai para Antioquia. Só para que você não confunda, a Antioquia da Pisídia é uma, que é lá na Ásia, na Panfilha, melhor dizendo, e a Antioquia de onde Paulo saiu é outra, tá? Percebe aí no mapa que é absolutamente diferente. E o que está acontecendo? Por que Paulo resolve escrever essa carta? Porque havia ali alguns judeus, chamado de judaizantes, é o nome que se dava a esse tipo de judeu, que haviam se convertido ao evangelho, mas não tinham abandonado os conceitos da lei. Eles queriam que, além do mérito de Cristo, também fossem considerados para ser salvos os méritos deles. Então eles começaram a voltar nas igrejas que Paulo havia plantado e começaram a entrar com conceitos errados sobre o céu. Por exemplo, eles pautavam nas obras da lei para ganharem o favor de Deus. Então, só para que você entenda que hoje em dia esses conceitos ainda são muito fortes. O que eles estavam dizendo? Eles diziam o seguinte: tá ótimo, tem que crer em Jesus mesmo, você está certinho, Jesus é o cara que nos dá a salvação, só que não é só isso. Tem algumas coisas mais. Jesus pagou o preço? Pagou, mas não foi total. Tem que ter uma contribuição sua. Então ele diz, vocês também, além disso, têm que circuncidar, que era um ato da lei que Deus instituiu para que as pessoas pudessem ser ingressadas no corpo de Cristo naquela época. Mas aqui os judeus diziam para aqueles irmãos que não era só crer em Jesus, eles também tinham que circuncidar, porque o povo de Deus, de verdade, eram os judeus. Então, se eles quisessem ser salvos, precisavam fazer parte do povo judeu, então tinha que circuncidar. Além disso, também eles tinham que tomar cuidado com aquilo que comia, não comer comida sufocada, não comer carne de porco e coisas assim. E também guardar as festas e os sábados e os dias. Ou seja, perceba, evangelho mais alguma coisa. Você quer ver como é que isso está presente ainda hoje? Se você pergunta para alguém assim, gente crente, eu não sei, mas tá bom, gente que está na igreja, que diz assim, você crê na sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Via de regra as pessoas respondem da seguinte maneira, eu não. Depende, se ela acabou de ir no culto, ela tem certeza, se não, ela diz que não tem. E aí você diz, mas por que você não tem? Ninguém pode ter certeza da salvação. Quando a gente afirma isso, nós estamos dizendo que a salvação é nos garantida não pelos méritos de Cristo, mas pelos nossos próprios esforços, por aquilo que nós fazemos. Paulo combate exatamente isso que esse pessoal estava fazendo. Então, só para você, mais uma vez, entender esse processo aqui, a Galácia não é uma igreja. Galácia é um conjunto de igreja que se estabeleceu lá na Ásia Menor, hoje a Turquia. É um conjunto de cerca de 4 a 5 igrejas. Tá? A gente pode incluir Antioquia, Listra, Icônio e Derbe. Essas cidades aí, elas foram fundadas pelo apóstolo Paulo quando ele estava na sua primeira viagem. Então, deixa eu explicar o que estava acontecendo. Paulo sai lá de Antioquia, chega aqui já na costa da Panfilha, ele vai para Antioquia da Pisídia, era uma região cheia de pântanos, meio úmida, provavelmente ele deve ter adoecido ali, e aí então ele não tem como voltar agora. Não era a intenção de Paulo ir para frente, ele dali iria voltar, só que adoeceu. Quando ele adoece, ele faz o quê? Vou resolver pregar para as cidades ali da vizinha. E ele foi levando o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo. E os irmãos foram se convertendo, as pessoas foram se rendendo. Então Paulo agora encerra a sua viagem em Derbe,
volta, certo? E ali se estabelece essas igrejas. Então, quando você escutar a ideia da Galácia, ou os Gálatas, não é uma cidade, mas é uma região na parte sul da Turquia, tá bom? Ou naquela época da Ásia Menor. Beleza, Paulo pregou o evangelho, o pessoal converteu, foi maravilhoso, a cruz era agora a alegria deles, eles tinham absolutamente certeza que eles eram salvos, porque Jesus Cristo tinha dado a eles a salvação, porque Cristo havia morrido por eles, e eles haviam crido nisso. Mas aí, começaram a vir um grupo de judeus, desfazendo tudo, passando nas cidades, atrapalhando o evangelho, e dizendo assim, não é bem assim não. Beleza, Jesus é bom, morreu, mas você tem que fazer mais alguma coisa. Tipo a gente hoje, você tem que acreditar em Jesus, mas tem que ir à igreja, tem que dizimar, tem que, sei lá, e aí outras coisas que a gente vai acrescentando essa ideia de que para ser salvo a gente tem que crer em Jesus, mais alguma coisa. É isso que Paulo está combatendo aqui. E esse pessoal, esses judeus, quando eles estavam indo nas igrejas da Galácia, eles começaram a colocar em xeque o apostolado de Paulo. Eles rejeitavam o apostolado de Paulo. É óbvio, como é que eu coloco em descrédito o que você fala? Colocando você em descrédito. Se eu coloco a pessoa em descrédito, aquilo que a pessoa fala, não tem sentido. É isso que eles estavam fazendo. Por isso Paulo senta, alguns anos depois, algum tempo depois, não acredito que Paulo estava tão velhinho aí, como você vai ver nessa foto, né, porque essa é a primeira carta de Paulo. Ele escreve com um pensamento, com um propósito. Qual é, portanto, o propósito de Paulo? O propósito de Paulo é defender primeiro o seu chamado. Se você olhar como é que é a estrutura de Gálatas, você vai perceber da seguinte maneira. Paulo divide o Gálatas em 3 partes. 1 a 2, Paulo faz uma defesa pessoal, defende o seu chamado. 3 e 4, Paulo defende a doutrina, expõe a doutrina, certo? Aí onde Paulo fala sobre, na exposição da doutrina do evangelho, Paulo também coloca como a diferença dele e dos falsos mestres. E Paulo então alerta esses irmãos sobre os falsos ensinos. E aí no finalzinho, 5 e 6, Paulo aplica o evangelho, mostrando como os conceitos da graça deveriam ser agora implicados em cada atitude, em cada ação daqueles irmãos. Como o evangelho mudava a forma de viver. Então você tem 3 partes em Gálatas. Você tem uma defesa pessoal, uma defesa da doutrina e uma defesa da prática à luz do evangelho. E nessa parte que nós lemos, está exatamente nessa segunda parte, quando Paulo faz uma defesa da doutrina. No capítulo 4, que é o capítulo que nós temos aqui, Paulo, após capítulo 3 ter exposto, usado o Antigo Testamento para expor a teologia, mostrar que aqueles judeus estavam absolutamente equivocados, chega no capítulo 4 e começa a mostrar a diferença das ações de quem crê na justificação pela fé, ou seja, acredita que é salvo porque creu em Jesus Cristo e só. Ou por aqueles que até acreditam em Jesus, mas quer contribuir com a salvação. Aí as pessoas dizerem, por exemplo, que você não tem como garantir sua salvação, mas você tem que buscar sua salvação, você tem que manter sua salvação. Isso é o conceito do mérito, da lei. É contra isso que Paulo está quebrando. E o capítulo 4 ele é dividido da seguinte maneira. Nos versos 1 a 17, Paulo começa a fazer essa dualidade, mostrar a diferença entre os filhos que creem em Jesus e os filhos que não creem em Jesus. Ele vai dizer, olha, quem crê em Jesus se torna como filho que participa da mesa, mas agora quem não crê é como que se fosse um escravo. Escravo das próprias ações, do próprio legalismo. É bom lembrar que Paulo não é contra a lei, Paulo é contra o legalismo, a ideia de que a gente, para entrar no céu, é possível entrar no céu cumprindo a lei perfeitamente. Isso é legalismo, onde as pessoas acreditam que elas podem por si mesmas entrarem no céu. Depois, Paulo, ainda mostrando essa diferenciação, verso 8 ao verso 11, ele mostra a vida pagã e a vida cristã. Como os Gálatas viviam antes de Cristo, como eles viviam depois de Cristo e como eles estavam retornando para a vida antes de Cristo. Uma vez que eles estavam tentando comprar o céu com as suas ações, eles estavam vivendo como se eles vivessem, como eles viviam antigamente, na vida pagã.
E aí então Paulo faz, a partir do versículo 12, um apelo ao relacionamento dele com os Gálatas. E aí nós temos aqui uma ideia dividida em duas partes. Paulo diz assim, verso 11 a 16, que foi o sermão retrasado, que foi a última exposição que a gente fez em Gálatas. Paulo diz assim, eu não estou entendendo. Antes eu era considerado como que um anjo de Deus, quase que como o próprio Cristo. Agora eu sou inimigo de vocês por pregar a verdade, por dizer a vocês que vocês estão abandonando a verdade em Cristo e estão querendo ser os merecedores da salvação. E aí no texto que nós acabamos de ler, Paulo mostra a diferença dele com os falsos mestres, ou seja, a motivação dele com a motivação dos falsos mestres. E aí, finalmente, Paulo termina o capítulo 4, mostrando a diferença entre Sara e Agar, referindo-se à lei e à graça de Deus. Mostrando a lei, não no sentido da lei boa de Deus, mas o legalismo especificamente. Então, esse conjunto aí, do verso 12 até o verso 20, é Paulo trabalhando como o evangelho tem que mudar a nossa forma relacional. E nós vamos abordar agora, especificamente, o verso 17 ao verso 20, onde Paulo também nos diz que uma vez que nós entendemos que somos livres do pecado, não por méritos nossos, mas por causa de Cristo, nós estamos livres para desenvolvermos relacionamentos sadios. Tá? Eu só vou recapitular aqui os textos, do verso 12, os versos anteriores que nós trabalhamos. Como é que Paulo vai trabalhando aqui? Paulo diz, se nós entendemos que em Cristo somos salvos, que não é mérito nosso, que não tem nada nosso, então a gente relaciona com as pessoas de forma diferente. E Paulo diz assim, então em primeiro lugar, nós estamos dispostos a uma interação intencional, ou seja, eu vou interagir com as pessoas, mas com o objetivo de levá-las ao crescimento de Cristo. Segunda coisa que Paulo vai abordar, que está no verso 12 a 14, é que uma vez que eu entendo que Jesus me libertou, que não é mérito meu, que eu não tenho nada nada que possa me gabar de bondade, nada, pelo contrário, eu também tenho uma disposição para cuidar dos outros. Terceira coisa que Paulo vai abordar é, uma vez que eu entendo isso também, eu também tenho uma disposição para instruir pessoas na verdade. E aí, finalmente, nós chegamos no texto que acabamos de ler, onde, em quarto lugar, Paulo nos instrui que uma vez que eu entendo que eu não sou salvo porque eu sou bom, porque eu leio Bíblia, porque eu não falo besteira, porque eu sou fiel na igreja, vou à igreja, eu não sou salvo por isso, mas sou salvo por causa de Cristo, porque eu era problema, eu era pecador, eu mudo a forma de relacionar com as pessoas. E aí, então, ele vai dizer que agora nós também nos tornamos abertos para exortação, livres de aprovação. Olha o versículo 17 e 18 aí. Paulo fala assim, os que fazem tanto esforço para agradá-los, não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Olha que interessante aqui. Lembre-se que Paulo agora está ele está trabalhando a ideia do relacionamento, como que o fato dos irmãos, dos Gálatas, deixarem de crer absolutamente em Jesus Cristo, para acharem que pode entrar no céu, porque eles fazem alguma coisa, como isso muda a forma de relacionar, inclusive com o próprio pregador lá, que é Paulo. Uma vez que a gente acha que nós podemos entrar no céu porque somos bons, nós começamos a olhar as pessoas assim, dessa forma. Nós começamos a sempre conversar e relacionar à luz dos valores. Então, por exemplo, se alguém chega para mim e eu estou errado por alguma coisa, eu, pastor, estou lá, mas alguém chega para mim e me exorta de alguma forma. Se eu não entendo o evangelho, sabe o que eu digo? Quem é esse miserável que vai falar alguma coisa para mim? Pecador, crentinho, minha tigela, vai falar alguma coisa para mim? Olha só, você nunca disse isso. Quando alguém fala uma coisa para você, que você sabe que é verdade, mas na sua autojustificação você diz assim, quem é fulano? Você caça os erros dos outros para tentar minimizar a exortação que ele faz, porque na sua cabeça você precisa se valorizar. Lembre, como eu disse, que o pecado afeta a nossa cosmovisão? Então a gente quer se valorizar, nós queremos sempre que o nosso eu esteja sempre estabelecido, e portanto gostamos de pessoas que nos bajulem.
Gostamos de pessoas que não confrontem a gente. Ou você não confronta ninguém com medo da reação da pessoa. Você não quer confrontar, você não quer falar, você não está nem aberto para falar, nem aberto para escutar. Mas percebe o problema que Paulo está abordando aqui com relação a essas pessoas que não entendem o Evangelho, mas que vivem por méritos pessoais. Paulo diz, olha, esses judeus aí, eles estão apenas falando coisas que agradam vocês. Mas perceba o objetivo deles. Não é trazer a vocês crescimento. Perceba que Paulo havia dito que uma das coisas que o relacionamento sadio à luz do Evangelho nos traz é a disposição de ver o outro crescer. Sabe por que a gente reúne aqui, gente? Sabe por que eu estou aqui falando? É porque eu quero ver você crescer. Você está aqui não é para participar de um culto. Você está aqui para ajudar o seu irmão a crescer. Mas quando a gente não entende o Evangelho, a gente não quer isso. Pelo contrário, a gente age como nós agimos como esses judaizantes aqui. Perceba que ele diz assim, os que fazem tanto esforço para agradá-los, perceba que é uma ida em direção ao coração dessas pessoas, são palavras agradáveis, não fazem com a motivação correta, não agem bem. Olha o que Paulo diz, o objetivo deles é isolar vocês, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. A linguagem usada aqui é a ideia... se você já assistiu aqueles programas de animais, sabe quando o leão vai pegar uma manada, alguma coisa assim, que está ali, um boi? O que o leão faz? Se tem lá 2, 3 leões, tem lá os búfalos, por exemplo. O que o leão faz? Ele dá um jeito de afastar o boi que ele quer pegar. Porque ele sabe que lá na comunidade dos bois, ele não vai conseguir. Então ele afasta exatamente para isso, para poder se alimentar do boi. É mais ou menos essa linguagem que Paulo usa aqui. E o objetivo aqui, desses irmãos, quando Paulo fala assim, que ele tem zelo por eles, a tradução aqui, a palavrinha grega usada aqui, é a ideia de inchar-se, de desenvolver-se. É como se Paulo dissesse o seguinte, eles são lisonjeiros com vocês, como se vocês tivessem um grande valor, mas o objetivo deles, na verdade, é que vocês os lisonjeiem, que vocês encham a bola deles. Deixa eu explicar mais ou menos como funciona. Talvez você já tenha lidado com isso. Você já lidou com algum tipo de líder que vem para frente da igreja e expõe a Bíblia como se ele fosse o cara, como se ele fosse assim o cara perfeito. Daí muitas igrejas e muitos pastores e muitas pessoas acharem que pastores não têm pecado. A oração do pastor é mais santa. Então, na hora do almoço, quem ora? Se o pastor está lá em casa. Pastor, por quê? Respeito? Às vezes sim, mas às vezes é porque a oração do pastor é mais perto de Deus. Hoje eu fui almoçar, eu falei, Divininha, você ora aí. Por quê? Porque você vai orar. Oração de pastor, às vezes é pior do que a sua, então ora aí. Olha a perspectiva, mas é muito legal eu chegar aqui no púlpito, que é o que esses judeus estavam fazendo, e dizer o seguinte, vocês, bando de pecadores, precisam fazer isso, precisam fazer aquilo, porque eu faço, porque eu sou assim, porque eu sou assado, e aí a gente começa a impor pesos à igreja, que nem a gente mesmo vive, começa a ser viver uma vida de moralismo terrível, que nem mesmo a gente vive. Mas quando as pessoas olham para nós, depois de serem impostas todas as coisas, elas dizem assim, uau, que pastor, que é isso? Mas Paulo diz, esse não é o objetivo. O objetivo do evangelho no relacionamento não é esse. Não é que vocês me admirem. Não é que vocês digam como eu sou bom. Não. O objetivo da relação um para com o outro, de um relacionamento sadio, não é jogar valores, julgar valores, onde um é melhor do que o outro. Não! O objetivo é que eu seja usado por Deus para que você cresça, e você seja usado por Deus para que eu cresça. Por isso é que Paulo diz assim no versículo seguinte, é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Vocês já viram, por exemplo, outra característica que acontece bastante,
A pessoa fala palavrão, fala um monte de coisa, faz um monte de coisa que não presta, mas se o pastor estiver presente, aquelas brincadeiras que a gente faz, né? A pessoa, ela está ali, ela age sempre de uma forma, mas se o pastor está presente, ela vira um crente, assim, sabe aquele trem? Você fala, gente do céu, mas que coisa boa, né? Bonito esse crente. Miserável, porqueira. Mas na frente do pastor, age bem. É zeloso com as palavras. O pastor sai, aí o palavrão come na alta, né? Ou, quem sabe, aqueles que têm dificuldades em outras áreas, mas se o pastor tiver... percebe que a gente está pervertendo o processo? Meus irmãos, tanto pastor, como liderados, como ovelhas, todos precisam estar abertos à exortação, livres de aprovação. Então é mais ou menos o seguinte: se um irmão chega para você e diz para você, olha meu querido, você tem que mudar isso aí, você não está aqui querendo saber se ele é melhor ou pior do que você está apenas com o coração apto para crescer e aprender. Da mesma forma, se alguém chega para mim, como pastor, como graças a Deus tem uns irmãos que têm coragem de falar e fala, pastor, né? Você errou aí, cara. Está errado isso aí. Quem entende o Evangelho está sempre disposto e aberto para a exortação, livre de aprovação. Eu não estou preocupado se eu vou ser aprovado por você ou não. Essas são características que nós precisamos aprender. Relacionamento sadio parte do conceito de que sempre estaremos aptos e abertos para ouvir quando estamos errados. E a gente não está aqui dizendo que somos aprovados ou não. Estamos aqui dizendo que nós precisamos ser zelosos. Mas não só na frente dos outros. Fora dos outros. E estamos abertos a relacionamentos que conversam e crescem. Quinta e última coisa que Paulo nos fala. Uma vez que entendemos que somos livres em Cristo, que não é mérito nosso, e que isso vai mudar a forma como nós nos relacionamos, em quinto lugar, nós nos tornamos dispostos a conduzir outros a Cristo. Perceba que é conduzir outros a Cristo. Olha o que Paulo fala aí a partir do versículo 19. Meus filhos, gente, Paulo usa meus filhos, só que, nem outro lugar, nenhuma outra carta. Paulo está desesperado aqui. Ele diz, eu não acredito que vocês estão largando o conceito da salvação em Cristo e querendo novamente voltar à ideia de que vocês podem ser salvos por méritos. Então ele diz, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até Cristo ser formado em vocês. Perceba que aqui, na verdade, Paulo está trazendo novamente o que ele havia falado lá atrás. Olha lá o versículo 11. Paulo diz assim, temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Verso 16. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizerem a verdade. Sabe o que aconteceu aqui? Paulo tem uma disposição tão grande, intencional de levar aquelas pessoas a Cristo, que Paulo tem a sensação de estar de novo tendo que pregar o Evangelho. Aí ele usa a expressão dores de parto, como se ele tivesse que gerar aquela igreja de novo. Eu estou sofrendo de novo por vocês. Lembrem-se, quando você começa a acreditar que não basta Jesus para ser salvo, mas você quer acrescentar alguma outra coisa, algum outro mérito, isso atrapalha a sua vida com Deus e com seus irmãos e com seus líderes. Porque isso dificulta o objetivo. E o objetivo é levar você e você me levar ao crescimento, a parecer-se com Cristo. É exatamente isso que Paulo está argumentando aqui. Nos versos anteriores, olha o versículo 12. Verso 12. Lembre que aqui do verso 12 ao 20 é uma ideia só. E verso 12 Paulo diz assim, olha, eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. O que Paulo está afirmando aqui? Paulo está dizendo, eu quero que vocês tornem como eu, gente boa, maravilhoso? Não, como eu, dependente de Cristo.
como alguém que clama por Cristo. Não me sigam no modo perfeito, mas me sigam na dependência. Eu dependo de Jesus e eu quero que vocês dependam. Pare com essas máscaras de acharem que vocês são crentes bons. Paulo está dizendo, para com isso, dependam de Jesus. Irmãos, como seria maravilhoso se a gente tivesse igreja sem máscaras. Igreja desmascarada à luz do Evangelho. Se a gente não tivesse gente tão boa nas igrejas. Se a gente entendesse o quão desgraçados, no sentido mais pesado da palavra, que é gente sem graça, sem o Evangelho nós somos, como nós seríamos mais amáveis, mais tolerantes com as pessoas. Como nós estaríamos muito mais dispostos ao ver o erro do outro, entrar na vida dele e dizer, meu querido, vamos aqui, gruda aqui, vamos ali comigo. Caminho, é aqui, ó, você não está conseguindo, vamos ali. Mas não, sabe o que a gente faz? Por causa do evangelho equivocado, que não é evangelho, quando a gente vê um erro, o que a gente faz? Massacra, expulsa. Se o namorado tem relações sexuais com a namorada, pronto, está no inferno, miserável, tem que ser expulso dessa igreja de santos. Se o cara tem um problema em alguma coisa, se ele erra em alguma coisa, nós não estamos dispostos a lidar com erros. Meus queridos, lembrem-se, o Evangelho nos torna tolerantes aos outros, amáveis aos outros, não amáveis aos pecados, não amáveis aos defeitos, mas nós nos colocamos em disposição para ir ao encontro dele. Falar, levá-lo a Cristo, chamá-lo de volta em amor. Nós não sentamos com as pessoas para matá-las, para acusá-las, porque isso o Espírito já faz. O Espírito Santo nos acusa dos nossos pecados. E o que nós precisamos fazer é levar a palavra de ânimo e de consolo e de transformação e de exortação e de confrontação e dizer, meu querido, não é aí que você caminha para se parecer com Cristo, mude sua atitude. Isso precisa ser muito claro, mas deixa eu dizer para você, relacionamento sadio só é possível à luz do conceito do Evangelho, porque se você não entende o Evangelho, você vai relacionar com as pessoas de forma perfeita, você vai buscar gente perfeita. Ou você não conhece gente que não gosta de igreja porque igreja é um lugar de hipócrita? Sempre cabe mais um, né, gente? Eu não sei como vocês se veem, como eu me vejo, mas só tem gente ruim aqui. Se você não entende isso, você vai dizer o seguinte, para que Jesus? Jesus vai me salvar de quê? Se você não entende que você está doente, para que o médico? Se você não entende o seu pecado e a consequência que ele causou, para que Jesus? Jesus é um cara que só me deu uma chancezinha? Não, Jesus é o indivíduo, o ser humano, o Deus eterno que me colocou. Eu diria que Jesus não é apenas a ponte que nos liga a Deus. Ele é uma escada rolante. Né? Não é como se Jesus fosse lá e você andasse. Não, Ele te conduz. Lembre-se que a Bíblia diz que é o próprio Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Perceba em Efésios, o próximo livro de Paulo aí, não é o próximo que ele escreveu, mas é o próximo na sequência nossa aqui. Ele escreve no capítulo 1, irmãos, Deus nos elegeu, Jesus pagou, e quem garante que você vai chegar no final? Sua aptidão? Sua perfeição? Não, é o próprio Espírito. O próprio Espírito garante isso. Lembrem-se, relacionamentos sadios não giram em torno de si mesmos, mas nos aponta e nos empurra para o nosso Redentor e Salvador. Sabe quando é que a gente sabe que nós estamos tendo relacionamentos sadios? É quando eu tenho a coragem de confrontar o outro, porque a minha intenção não é julgá-lo, e quando eu o confronto, eu não estou aqui jogando valores, mas a minha intenção é que ele se pareça com Jesus. Então, se for o pastor, qualquer um, eu vou, em nome de Cristo, sentar com ele e dizer, irmão, está errado. Porque o meu objetivo é conduzi-lo para Cristo. Custe o que custar. As suas entranhas vão se mexer quando você pensar que você tem que falar com o irmão, porque você sabe que ele está errando, que ele
tá num problema sério, mas eu não vou falar, não tem coragem. Para com isso, irmão. O evangelho te leva, te empurra, te direciona. Quando você falar com alguém, quando alguém falar com você, lembre-se, não há jogo de valores, não é nada disso. É gente conduzindo gente a Cristo à luz do evangelho. Esse é o conceito. É isso que Paulo está dizendo aqui. E Paulo está tão emocionado e entristecido por aqueles irmãos deixarem de crer em Jesus Cristo somente para a salvação e passarem a acreditar que eles poderiam fazer alguma coisa. E ele fala isso várias vezes. Capítulo 13 ele fala, vocês ficaram loucos, só pode. Mas olha o que o verso 20 diz. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois eu estou perplexo quanto a vocês. Paulo queria estar lá porque ele queria chorar com aqueles irmãos e dizer, meus queridos, vocês ficaram doidos. Perceba que um coração entendido do evangelho tem disposição de conduzir outros a Cristo. E eu quero terminar aplicando a você algumas coisas. E eu vou aplicar novamente o que foi falado no domingo retrasado, algumas coisas, e aplicar a mensagem de hoje, o que isso tem para nossas vidas. Bom, o evangelho deve nos tornar mais amáveis em nossos relacionamentos, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o povo da igreja, com o patrão, com o funcionário, com o amigo, com o colega. Afinal de contas, somos todos complicados. Para com essa ideia, baixa a bola. De se alguém errar contra você, você sobe no pedestal. Você já viu aquele momento onde alguém erra com a gente, aí alguém vai falar, vai pedir perdão, mas a gente tem que massacrar. Eu tive várias experiências no aconselhamento de pessoas que pecam, e quando elas vêm para o aconselhamento, elas acham assim, pronto, o pastor vai me descascar. Aí falar... E eu já teve muitas pessoas assim, elas tremem. Gente, vocês não têm noção o quanto é magnífico ver pessoas tremendo com medo da aprovação. Quando a gente começa com a oração e diz, meu querido, não estou aqui para te aprovar, você é aprovado em Cristo. Seu pecado já foi pago. Eu não estou aqui para relembrar o que você fez, você sabe muito bem. Eu estou aqui para te dar a mão e te ajudar a caminhar. Gente, isso muda tudo. A gente não tem que ficar massacrando o outro. Se o seu marido errar com você, por exemplo, aí ele vai conversar com você. Não precisa repetir tudo de novo. Mas você fez isso, ele sabe de tudo. Vai logo no ponto, vai lá, está perdoado em nome de Jesus, não faz mais. Mas ele vai fazer, pode ter certeza. Você não precisa ficar massacrando o outro na lembrança do pecado. Mas a gente gosta disso, né? A gente gosta. Lembrar os outros do pecado parece que traz a gente aquela ideia de que eu não cometo isso. Por isso que fofoca, maledicência é bom. Quando eu estou falando mal de alguém, qual a sensação que eu tenho? Eu não faço isso. Dá aquele prazer de, eu sou um pouquinho melhor. Por isso que é prazeroso a fofoca. Só que se o evangelho entra, acaba esse negócio, porque está todo mundo perdido do mesmo jeito. Ou, melhor, todo mundo salvo do mesmo jeito. Não lide com relacionamentos à luz dessa perfeição, mas à luz do evangelho. Você precisa entender que o evangelho revela que não existem perfeitos. Assim, devemos ser menos agressivos com aqueles que erram contra nós. Nunca que eu perdoo aquela pessoa. Virou Deus, né? Deus olhou para você e enquanto você pecava, Ele resolveu te perdoar. O evangelho tem que olhar para você e entender que você é tão pecador como qualquer outro, mas foi dada a você a graça. Portanto, você também precisa ministrá-la aos outros. Por isso, quantas vezes eu tenho que perdoar alguém que erra comigo? Sempre. Sempre. Pastor, mas essa pessoa já errou comigo várias vezes. E daí? Você já errou com Deus várias vezes. Ele sempre te perdoa. Não devemos corrigir alguém somente para mostrar que temos razão. O objetivo de uma exortação, de exortar alguém, essa pessoa, é para que ele se pareça ou ela se pareça com Cristo. Quando você sentar com alguém,
Lembre-se, eu estou indo lá, não é para dizer que eu estou certo e fulano é errado. Não, eu estou indo para dizer para ele, o seu objetivo, o meu objetivo é conduzir você a Cristo Jesus. Assuma uma postura de corrigir alguém, mesmo que isso desagrade, tanto você quanto ele. A gente assume uma defesa de não ir às pessoas que estão errando, pessoas que precisam ser amadas, corrigidas, mas a gente não vai porque o que essa pessoa vai pensar se eu falar? Ela vai pensar que eu sou melhor que ela? Não importa. Ela pode agir de forma agressiva, não importa. Você precisa ir ao encontro dela. O Evangelho nos liberta da necessidade de aprovação alheia. Por isso, estamos livres para confrontar e irritar as pessoas que amamos, se for o melhor para elas. Outra coisa interessante no aconselhamento, quando a gente vai conversar com as pessoas, não só no aconselhamento, é que tem um período quando a gente começa a dizer para ela, está errado, aí não, está errado, elas ficam irritadíssimas, nervosas, começam a se defender. Sempre é assim. Eu sou assim. Mas graças a Deus, porque existem pessoas que estão dispostas a me irritarem e dizerem para mim, você está errado. Agora eu quero terminar com uma frase do Tim Keller, pastor em Nova York, que diz o seguinte, essa é uma frase que você tem que anotar. Se você ama alguém de maneira tão egoísta que não consegue se expor à raiva, ou seja, se você não tem disposição para confrontá-la, porque você não quer que ela fique irritada, jamais lhe dirá a verdade que ela precisa ouvir. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Nunca, absolutamente nunca, ninguém vai gostar de ser exortado. Ninguém. Pode ser o cara mais crente do mundo. Ninguém gosta disso. Então, quando eu for partir para ajudar alguém, eu tenho que estar disposto a receber a raiva mesmo. Se por outro lado, agora preste atenção, você diz a uma pessoa a verdade que ela necessita ouvir, mas com rispidez e sem a angústia de quem ama, ela não lhe dará ouvidos. Quando o Evangelho entra na sua vida, você vai corrigir alguém, você não fala com raiva, você não fala como se você estivesse acusando, você fala na perspectiva da ajuda. Cuidado, para que na hora de dizer para alguém que você não concorda com o erro dela, você não esteja sendo extremamente agressivo. Olha o que Paulo fala, eu queria falar com vocês num outro tom, de uma outra forma. Eu queria estar aí para dizer para vocês. Lembrem-se, o Evangelho produz em nós relacionamentos sadios, porque não estamos aqui combatendo valores, estamos aqui num só propósito, que é que nós todos nos pareçamos com Cristo e sejamos levados à perfeição em Cristo, não na nossa habilidade, na dependência absoluta de Cristo. Que os seus relacionamentos sejam sadios à luz do Evangelho. Que você não viva achando que já que você compra o céu, os outros têm que ser perfeitos com você. Esquece isso. Você é miserável, carente da graça de Deus. Dispense a graça dele aos outros também. Cuidado com seus relacionamentos. Que Deus derrame sobre nós a graça, a misericórdia e a paz dele. Vamos orar?